E a gente abre o programa desta segunda-feira falando do São Paulo Futebol Clube, hein? O tricolor paulista bateu o Galo por 2-0 no Morumbi, deu sequência à boa fase no Campeonato Brasileiro. São Paulo que quebrou um jejum bem significativo contra o Galo. Não vencia a equipe mineira há 11 jogos, hein? E agora quebra esse jejum que durava desde 2020, quase 5 anos, né? Que o São Paulo não vencia o Atlético Mineiro. 2 para o São Paulo, 0 para o Galo. Flávio Prado, muito boa tarde para você. Bem-vindo ao Bate-Pronto pela Jovem Pan. Deu São Paulo, mesmo sem Lucas Moura, São Paulo dando sequência aí à boa fase, já passou na Libertadores da América, já está garantido nas quartas de final da principal competição de clubes do continente e ontem bateu o Galo Mineiro jogando no estádio do Morumbi. Flávio. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, amigos. E ganhou com muita tranquilidade. Foi um jogo muito sossegado esse jogo do São Paulo, bem tranquilo mesmo. O time do Atlético muito abaixo do que se espera e o São Paulo rendendo no seu limite. Então não dá para discutir a vitória do São Paulo. Um gol em cada tempo, nenhuma dificuldade, não sofreu nem um pouco. E está fazendo uma campanha do nível máximo que o São Paulo pode chegar, né? Que eu sempre falo, o São Paulo é um time para entre quinto e 15º. Quando ele está numa fase ruim é 15º, quando está numa fase boa, quinto. E chegou, e está chegando, está mantendo essa posição até com uma certa tranquilidade, tem conseguido render um bom futebol. Eu não me iludo muito com relação à sequência disso, porque tem aquela história do o Crespo. O Crespo é o Zubeldia de eterno, eu sempre falo isso. Então não imagine que isso vai ser mantido, mas nesse momento o São Paulo joga bem e não tem como discutir o nível de atuação atual. Aproveitar para ir somando pontos e, caso não vença a Libertadores, ter uma classificação já garantida para o ano que vem. A produção foi bem tranquila. O Lucas Moura, eu tenho a impressão que está sendo poupado para jogos decisivos lá na frente, embora esses também estão sendo de uma certa forma. Mas o Lucas Moura, ele ainda não está inteiro, não está pleno. O Vampeta até falou aqui algumas vezes que a informação que ele tinha era que a condição não era uma coisa tranquila, e realmente isso se confirma, né? Ele tá voltando aos poucos, não vale a pena queimar o jogador e depois perdê-lo lá na frente. Tem muita coisa em jogo para o São Paulo até o final do ano, e não dá para você perder um jogador do nível do Lucas Moura colocando sem plenitude. Ele tem que jogar na sua melhor condição, e parece que não é o caso, não está ainda na sua condição plena, senão já estaria jogando, porque é claro que ele tem vaga no time com muita facilidade. É um jogador, talvez o jogador do nível mais elevado no elenco de São Paulo, Oscar à parte, embora sejam coisas diferentes. No todo, acho que o Lucas é até mais importante do que o Oscar no contexto do elenco de São Paulo. O São Paulo que vive uma sequência de 8 partidas sem perder no Campeonato Brasileiro, 6 vitórias, 2 empates. Quando o Hernan Crespo assumiu o time, o São Paulo era o 14º colocado na 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, estava apenas a 1 ponto da zona de rebaixamento e agora é o 7º colocado e está na briga pelo G6 da competição. Vampeta, muito boa tarde. São Paulo conquista uma vitória importante contra o Atlético Mineiro no estádio do Morumbi. Vamp. Boa tarde, Pedro, Fábio Perno, boa tarde a todos. Uma vitória convincente, né? O São Paulo aí com alguns problemas, com alguns principais jogadores. A gente sabe disso que o Caleri não atua mais na temporada. O Lucas tentando se recuperar ali aos poucos, né? Não pode usar, porque é uma lesão que beirou a ser o cruzado, né? Então foi poupado ontem, né? E o Oscar que não se recuperou ainda. Esses 3 jogadores aí eram os 3 principais jogadores do São Paulo no momento, que estão atravessando dificuldades técnicas e de contusões, né? E o São Paulo fez uma grande partida, uma partida boa. O Atlético Mineiro também vem todo remendado, chegou de viagem, jogou fora do país pela Sul-Americana, tem um clássico agora na quinta-feira diante do seu maior rival, o Cruzeiro, pela Copa do Brasil. Jogou bem, se deu a honra de poupar alguns jogadores, botar outros jogadores, né? A jogada do segundo gol, um passe de Luciano de calcanhar, o Cedric cruzando. E o Tapia que chegou aí fazendo seu segundo gol com a camisa São Paulina. Sobe na tabela, 3 pontos em casa, né? Dá essa tranquilidade, o Crespo chega e vem conquistando as vitórias, né? Tanto dentro da Libertadores, tomou aquele sufoco, mas o resultado final de 180 minutos foi passar a próxima fase, onde enfrenta o LDU. Em plena chance, vejo o jogo pau a pau pela Libertadores. No Campeonato Nacional é isso, vai jogando em casa, diante da sua torcida, vai somando seus pontos.
Sempre bom estar figurando ali entre os 6 primeiros, 7 primeiros, porque te dá vaga e pro próximo ano em competições da América do Sul. E isso tem um retorno financeiro muito importante, já que o São Paulo também não nada de braçada financeiramente. Então, uma partida tranquila. O Pablo Maia, que ficou muito tempo aí parado, teve várias lesões, volta a marcar, fez um golaço. Pede o Marco Antônio, eu estava vendo hoje que talvez não seja uma lesão muito grave, mas de qualquer forma, um jogador importante, porque logo o São Paulo tem tá jogo... na lista na pré-lista do Ancelotti. Na pré-lista, essas pré-listas até eu tô, Flávio. Você vai 151, vai 150. Todo você viu que eu tava vendo o jogo da rodada no final de semana, esse tá na pré-lista. Ontem o Ancelotti tava na Bahia, falou que metade do time do Bahia tá Juba, tá metade do Everton Ribeiro. Calma, Piper. Essa pré-lista aí, se você botar lá, o Ancelotti não é bobo nada, sabe de uma, vou até convocar o Garrincha e o Pelé. Pode ver, essa lista, eu tava vendo a rodada, todo mundo tá, Piper. Fortaleza e Mirassol, devia ter uns 5 também, devia estar. Então tá todo mundo, né? Aí o Reinaldo podia estar também lá, e vai que o Marinho não tá também nessa lista. Aí ele foi mais por precaução, né? Ele já teve essa lesão, ele sai. O Marco Antônio, e a gente vai ver hoje. Eu até acredito nesse negócio, na pré-lista que a gente vai falar daqui a pouco, né, Pedro? Você está com a pauta, que vai muitos jogadores que atuam no país, porque já está classificado. Os atletas que atuam na Europa, tudo no começo, em alguns campeonatos europeus, é a segunda rodada. Ontem e sábado teve a primeira. Então, assim, o pessoal botando em pré-temporada. É uma chance de olhar. E é legal, o Ancelotti tá indo aí já veio aqui no estádio do Corinthians, já foi no Maracanã, já foi lá no Mineirão, tava ontem na Fonte Nova, né? E se convocar o Juba, vai estar de parabéns, porque se você pegar de laterais esquerdos que tem no país, até mesmo fora, é uma posição muito carente. E ele vem jogando muito bem com o Rogério Ceni nessa posição. Jean Lucas tá na pré-lista também, jogador do Bahia. Também, por isso que eu tô falando. Deve estar Everton Ribeiro, deve estar a Roleze não pode estar, porque ele não é brasileiro. Senão estaria também. Então vamos ficar de olho nessa convocação, que pode contar, por que não, com o Marcos Antônio, que é um dos melhores jogadores, se não o melhor jogador do Palmeiras, ou melhor, do São Paulo, hein? É que a gente já começa segunda-feira daquele jeito, o Palmeiras joga mais tarde. É um dos melhores jogadores do São Paulo na temporada, nesse momento, né? Se não o melhor jogador do São Paulo, nessa trinca de meio de campo, que ontem teve uma modificação. Pablo Maia, como disse o Vampeta, fez um belo gol, mas geralmente tem ali Bobadilha, joga junto com ele o Alisson, né? Tá funcionando essa trinca de meio-campistas do São Paulo, e o Tricolor ontem, vitória importantíssima para subir mais algumas colocações, para ficar na briga pelo G6, Piperno. Boa tarde, Pedrinho, Flávio, Vamp. Eu acho que o Marcos Antônio, sim, é uma ótima revelação do São Paulo, e é por isso que lá atrás eu disse que eu era até razoavelmente otimista com o segundo semestre do São Paulo, por conta desses jogadores jovens. O São Paulo, assim como o Corinthians, os dois têm boas safras aí de novos talentos. Então, eu acho que a recuperação do São Paulo no campeonato passa muito por esses garotos, e o Marcos Antônio é um deles. Sobre essa rodada do final de semana, acho sim que o São Paulo conseguiu uma vitória importante, e o São Paulo, para mim, vai se situar aí nessa faixa entre oitavo e sexto, vai ficar brigando, acho que vai ficar brigando por ali. Tenho convicção de que o São Paulo estará na próxima Libertadores. Não sei se na chave de grupos direto ou se o São Paulo vai ter que passar pela fase classificatória, mas eu acho que o São Paulo, eu tenho quase certeza que o São Paulo estará, é um time para isso. Não é sensacional, mas também não é, né? Tá longe de ser, por exemplo, um Santos da vida. Bora ouvir o Crespão. Nesse momento é Crespão, né? A gente sabe como as coisas mudam rapidamente no futebol brasileiro. O Crespo lamentou que não chegou antes no São Paulo, né? Porque o time tá tão bem no Campeonato Brasileiro agora, melhorou o desempenho, tava a 1 ponto da zona do rebaixamento, ele pegou o time a 1 ponto da zona do rebaixamento, e agora o São Paulo brigando por uma vaga no G6. E aí ele brincou, disse que é uma lástima não ter chegado antes ao São Paulo. Mas não esqueça que o Zubeldia não perdeu nenhum. Deu pra ele de mão beijada na Libertadores. A segunda melhor colocação com o Zubeldia. Só perdendo o Palmeiras. E o pessoal que está trabalhando aqui no Brasil, cuidado, que tem mais um gringo com experiência de Brasil desempregado, Ramon Dias. Depois de 7 jogos já saiu do Olímpia. Falaram que o Santos foi pra cima do Ramon Dias, Emiliano Dias, a dupla, né?
Só que eles recusaram ali o projeto do Santos, né? 7 jogos, 2 vitórias, 3 derrotas e 2 empates. Você vê que a fase do Santos está melhorando, né? Eles evitaram ter essas malas aí com eles, que 7 jogos, sorte do Santos. O Santos foi lá, mas às vezes você dá alguns azar, você acha que é azar, mas é sorte. Se livrou disso aí, né? Pô, o Ramon Dias foi muito mal no Vasco, muito mal no Corinthians. E o Santos vai atrás ainda. O que a gente gosta de treinador meia boca, falando língua enrolada, é sensacional. Pode ver, 95% dos caras que eles trazem de fora são babas, não servem pra nada. E o São Paulo tem um argentino aí no comando técnico, o Crespo, que falou também sobre o Lucas Moura, né? O Lucas Moura que ficou de fora da partida. O Lucas que ficou um período considerável, aí 3 meses sem entrar em campo, chegou a treinar como titular na preparação para o duelo contra o Galo, mas houve um entendimento que era melhor dar sequência a um cronograma especial após a lesão que ele sofreu no joelho direito. Então, com a palavra aqui no Bate Pronto pela Jovem Pan, você que está chegando agora já vai deixando o seu like. Hernan Crespo, ele fala e você acompanha aqui no Bate Pronto. Uma lástima, tinha que chegar antes. Não, é um momento bom, um momento legal, onde, como eu falei antes, está tudo certo, tem muito comprometimento da parte dos atletas, tem um grupo unido com muita fome de vitórias, em um momento difícil, delicado, e agora é um momento bom, mas temos que continuar por este caminho, pé no chão, tentar de continuar neste jeito, respeitando as formas que o time pretende jogar. E acho que vamos a ter muitas possibilidades e coisas boas vão suceder. Vamos devagar. Então, primeira coisa, sim, em teoria a gente escolhe assim, como você falou, mas Lucas tem um planejamento especial para uma cronologia, para tentar voltar 100%. Então, não podia jogar. O Rodriguinho tinha problemas de desgaste, tinha problemas físicos, e Alisson está fora também. Então, a situação era clara. A gente está seguindo uma cronologia precisa para poder contar com ele a 100%. Ele jogou, tive uma sequência importante, acho que ele não está ao top e precisamos continuar assim, com muita paciência. Todos queremos ver o grande Lucas, 100%, e ele também, mas precisamos ter paciência. Tá aí a palavra do Hernan Crespo, logo após a vitória do Tricolor Paulista, 2-0 contra o Galo em pleno estádio do Morumbi. Pablo Maia abriu o placar e depois Tapia, que tem 2 gols pelo São Paulo no Campeonato Brasileiro em 5 jogos até aqui. O segundo gol do Tapia com a camisa do São Paulo no Campeonato Brasileiro. E a lesão do Marcos Antônio, que já foi citado aqui no programa. E a gente torce para isso, né? Pelo visto não é nada demais com o Marcos Antônio. O André Silva também passando aí por exames nesta segunda-feira, após a vitória do São Paulo, porque o volante saiu com dores na coxa esquerda e o atacante com um incômodo no joelho direito. Então tá aí o São Paulo com essas possibilidades, mas pelo que a gente está acompanhando e pelo que já saiu aí previamente nessa segunda-feira, não preocupa tanto assim o Marcos Antônio. E tem aí o André Silva que vai passar por exames. O Hernan Crespo, que elogiou muito, né, o Marcos Antônio na entrevista coletiva, disse que ele merece sim uma chance na seleção brasileira. Estamos acompanhando aqui os melhores momentos dessa partida, inclusive com a finalização do Caio Paulista, que foi muito vaiado ontem no estádio do Morumbi. O Caio Paulista que troca o São Paulo pelo Palmeiras, e o torcedor do São Paulo, né, com esse rancor, com essa mágoa aí do Caio Paulista, que foi campeão da Copa do Brasil e no ano seguinte trocou o CT ali da Barra Funda, o estádio do Morumbi, pela academia de futebol, né, pelo estádio do Palmeiras Arena do Verdão. Então o torcedor ontem, a cada toque na bola do Caio Paulista, vaiava o jogador. Mágoa faz mal para o coração. É melhor que o torcedor perdoe e seja perdoado, porque não é assim que foi recomendado. Leiam mais a Bíblia e sejam mais piedosos. E só completo dizendo que o torcedor deveria sim agradecer o fato do Caio Paulista ter pedido para ir embora. Tem torcedor do Galo que tá pedindo para ele sair lá, né? Que pelo que eu tô vendo que a fase não é boa lá no Galo. No Palmeiras a fase já não era boa. Tinha bastante gente pedindo para ele sair também.
E o Flávio Prado dando aqui a sua recomendação ao Caio Claro. Paulista. Você que está nos acompanhando, né? Logo, Flávio Prado dando uma dica aí importante. Ao torcedor do São Paulo com a Claro. questão mágoa, Flávio. Mágoa é má água. E o nosso organismo é composto de mais de 75% de líquidos. Portanto, se você tiver má água, você se sentirá mal, será ruim para você. Portanto, o perdão salva. É esse tipo de comentário e, digamos, recomendação que o Flávio manda quase diariamente ao nosso pilhado, né? Sempre mandando mensagens Exatamente. positivas, de bom dia, boa positivas, tarde, sim. boa noite, e o Sim, pilhado sim, recebe sim. Eu sou um com um motivador. sorriso no rosto. Eu sou um motivador, né? Lian também, eu mando muita mensagem Com de certeza, apoio. Daniel né? Lian, verdade. Daniel Lian. PH Sperber, eu sou um motivador. Motiva a nossa equipe aqui, a seleção de esportes da Jovem Pan.